Você sabia que o Espírito, ele está pronto para combater as obras da carne? Então, muitas vezes a gente fala, porque a carne é fraca, a gente errou, a gente falhou, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para guerrear, o Espírito está pronto para a batalha, o Espírito está pronto para nos dar vitória. Mas basta a gente focar ou em alimentar a carne ou em alimentar o Espírito. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz que a gente não vive mais debaixo do pecado, a gente não é escravo do pecado, a gente não vive debaixo dessa lei, mas a gente vive debaixo da lei da graça. A gente precisava oferecer sacrifício para a gente poder ter acesso ao perdão, porque a gente vivia debaixo dessa lei e a gente era escravizado pelo pecado. Porém, hoje, com a graça de Jesus, uma graça que é transformadora, uma graça que traz uma vida nova, uma graça que faz um novo homem, faz a renúncia do pecado. Então, através da morte de Jesus, a gente não vive mais escravo do pecado, a gente vive debaixo da graça de Jesus, é onde dá o acesso para o perdão e para a salvação. Então, com esse livre acesso, a gente tem a capacidade de renunciar uma vida da obra da carne, renunciar uma vida de pecado. Sabe por quê? Porque a gente tem acesso, graças à morte de Jesus. Hoje a gente vive não mais escravo do pecado, o pecado não nos domina, mas sim é a graça de Jesus que prevalece sobre a nossa vida, e a gente tem assim essa remissão de pecado através do sangue de Jesus. Graças à vinda de Jesus, hoje através da graça, a gente tem esse acesso ao perdão de pecados. Então que a gente possa escolher viver pela graça ou ser escravo do pecado. Lembre, o pecado não nos domina mais. Hoje, graças à vinda de Jesus, a gente tem essa libertação, a gente tem essa liberdade em Cristo Jesus para ser livre da escravidão do pecado. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte se trata a morte, separação da vida eterna, uma morte separada de Jesus, porque a gente dedicou a vida apenas para viver no pecado. Mas esse dom gratuito vem de Deus, graças à vinda de Jesus Cristo. Então a gente tem a condição de escolher não viver pelo pecado, mas sim de viver a Jesus, se achegar a Jesus para poder ter a vida eterna. Deus abençoe sua vida, amém?